Olá, eu sou Luciane Raposo e sou Literatura para a Vida. Hoje eu queria comentar com vocês sobre uma frase que eu comentei com um amigo meu em forma de brincadeira. Nós mulheres costumamos dizer que não temos nada para vestir, muitas vezes tendo o armário, o guarda-roupa repleto de roupas. Isso se deve ao fato de que às vezes queremos uma roupa nova, de que as roupas não conversam entre si, elas não se correlacionam. Há uma série de circunstâncias nesse sentido. Às vezes é uma roupa que não é mais do nosso estilo, mas nós mantemos, sabe-se lá por quê. Muitas vezes nós precisamos parar e retirar tudo para focar naquilo que tem relação com os nossos valores. Isso também se reflete na leitura, na biblioteca. Na verdade, esse é um hábito cotidiano que nós, vivendo numa sociedade altamente consumista e bastante efêmera até determinado ponto, nós adquirimos a ideia de que aquilo de que precisamos não está no nosso ambiente, não está na nossa casa, não está no nosso acervo, não está na nossa vida. As redes sociais, de modo geral, nos trazem sempre uma sensação de que somos insuficientes e de que nossas vidas não são tão interessantes quanto as vidas de outras pessoas. A questão é que muitas vezes nós vemos um recorte da vida dos outros, assim como nós apresentamos um recorte. Eu sou altamente contrária a essa mania que se tem de colocar tudo na internet. Você está fazendo a barba, escovando os dentes, maquiando e falando coisas que deveriam ser íntimas, particulares, privadas, acabam se tornando públicas e não consigo entender exatamente qual é o intuito, qual é o valor nisso. Por conta desse tipo de ação e de hábito que nós desenvolvemos, é muito comum que nós olhemos para as nossas estantes. Quem tem estante, eu tenho 4, 2 aqui, 2 ali. Na verdade são 2, né? Aqui. E tenho mais uma pequena estante no quarto. E muitas vezes eu uso a seguinte frase para mim mesma: não tenho nada para ler. Eu comentei com um amigo exatamente sobre isso. Eu falei para ele: olha, tem dia que eu olho para as minhas estantes e penso, não tenho nada para ler. Mas eu tenho cerca de 900 livros agora, eu acho. A minha querida amiga Emê me deu aquela coleção ali em cima do Lobato, me deu uma coleção infantil dele também, me deu também uma coleção maravilhosa de história das civilizações, né? História universal clássica. Então, acrescentamos algumas coisinhas, comprei algumas coisinhas, ganhei outras, até para o acervo de educação infantil, de literatura infantil também. Embora eu deva fazer um comentário nesse sentido de que eu não uso os livros de literatura infantil apenas com crianças. A literatura infantil também tem a capacidade de nos ajudar a trabalhar outras questões. Haja visto aquele livro Porque os Gatos Não Usam Chapéu, que eu já usei em diversas situações, em formações, em aulas, em treinamentos, em palestras com adultos. E foi bem interessante. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, levados por essa tendência que nós temos de que comprar e adquirir alguma coisa, comercialmente falando, tem um valor muito grande, nos dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de, eu vou postar e todo mundo vai achar o máximo, ou aquela coisa de, eu tenho que ter aquele livro porque todo mundo tem, eu tenho que ler aquele livro porque ele está na moda, todo mundo já leu, eu ainda não li, ou então esse livro não me cabe. Esse sentimento, esse desejo de ser como todo mundo está muito associado a essa sensação de não tenho nada para ler. Está muito associada à sensação de que preciso de um livro perfeito. Está muito associada àquela sensação de o livro tem que me trazer todas as respostas. E isso na verdade não existe, né? O livro ele leva uma reflexão, ele leva a uma autocontemplação, uma autorreflexão. E aí você dialoga com o livro, tanto durante a leitura quanto posteriormente na releitura, melhor ainda. Isso acontece muito conosco, principalmente nós que somos leitores cotidianos. Mas quando a gente olha para o armário e diz que não tem nada para vestir, o problema não está nas roupas. O problema está talvez nas nossas ações, nas nossas escolhas, nos nossos
desejos de sermos imediatamente aquilo que outras pessoas são. E na verdade, estilo é uma coisa muito pessoal. Quando a gente fala em estilo isso, estilo aquilo, na verdade, é um código de vestimenta, um código de comportamento, é um código de civilização, mas a gente vai adaptando para o cotidiano, a gente vai adaptando e lapidando, vai selecionando aquilo que cabe e aquilo que não cabe. E com o passar dos anos isso se torna mais fácil, porque nos tornamos mais maduros. Com os livros também acontece isso. Muitas vezes a nossa sensação de não tenho nada para ler está mais ligada ao fato de que estamos nos sentindo com baixa autoestima, estamos nos sentindo incomodados por um problema, queremos uma resposta imediata, queremos que alguém nos traga uma solução imediata, queremos ser diferentes, queremos ser outras pessoas, queremos viver em outros lugares. Livros de viagens, principalmente viagens para lugares que parecem perfeitos, como a Toscana, como a Provence, como determinados outros lugares assim, sempre nos dão a sensação de que as pessoas que vivem lá vivem melhor do que nós, de que as pessoas que viajam para esses lugares vivem melhor do que nós. Isso acaba gerando uma comparação, ao invés de gerar um prazer de conhecer através dos livros e quem sabe em algum momento da vida escolher gastar tempo, gastar a própria vida para estar naquele lugar. As viagens cotidianas também geraram a sensação de que basta você entrar num avião e 5 minutos depois você está do outro lado do oceano. E a gente sabe que não é verdade. Embora os aviões sejam mais rápidos nos dias de hoje, uma viagem do Rio de Janeiro, por exemplo, até a França, a Itália, demora um bom número de horas. Não é tão simples assim. Além do fato de toda uma preparação, tem questões físicas, tem questões financeiras, questões profissionais, familiares, uma série de coisas. A internet, de modo geral, as redes sociais nos trouxeram a ideia de que nós podemos alcançar aquilo que desejamos no estalar de dedos. E isso se reflete também nos nossos livros, na nossa literatura. Quantas vezes nós lemos porque outras pessoas estão lendo, nós nem gostamos tanto daquele gênero. Ou então, quantas vezes nós olhamos na estante e, como eu disse, nós falamos, não tenho nada para ler. E você tem uma pilha de livros que você não leu, mas que eles eram hypados, eram livros que estavam na moda, então você correu e comprou. Depois daquele primeiro entusiasmo, não houve aquele empenho, porque a leitura de um livro tem muita relação com as fases da paixão e do amor. A paixão, de modo geral, neurologicamente falando, mais ou menos, né? Podemos falar assim, ela dura mais ou menos 2 anos. Depois desse tempo vem o amor, ou então não tem mais nada. Vem uma amizade, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você compra aquele livro naquele afã de seguir todo mundo e deixa ele de lado. Quando ele perde a fama, quando ele deixa de estar em destaque, o que você faz? Corre e compra outro livro. Porque você não tem nada para ler na estante e porque engajar-se numa leitura não é algo tão simples assim. Eu, por exemplo, às vezes leio ou releio livros que eu adoro e quando termino aquela leitura para engajar em outra eu preciso me disciplinar. Nesse momento, um dos livros que eu estou lendo é O Ladrão de Casaca, do Maurice Leblanc, o Arsène Lupin. E são contos. Contos são histórias mais curtadas, são histórias, embora elas sigam uma certa cronologia desse livro, mas são histórias mais curtadas. Então eu preciso me empenhar para retornar ao livro. E isso acontece muito conosco. Muitas vezes nossas estantes estão repletas de livros que nós desejamos. Algumas vezes desejamos porque eram desejos legítimos nossos, em outras não, em outras é porque nós tínhamos o interesse em seguir uma moda, alguém indicou, ou a gente achou que fosse de outro modo. Então, antes de considerar que você não tem nada para ler, que nenhum livro pode resolver o seu problema, lembre-se de que livros não resolvem problemas, livros não nos transformam em outras pessoas. O hábito da leitura, sim, o cotidiano, o aprender, o repertório que nós construímos,
Um livro isolado dificilmente vai ter um impacto a longo prazo, mas os livros em conexão, livros de diversos tipos, diversos gêneros, diversas nacionalidades, diversas formas, eles podem sim nos ajudar a construir uma vida mais significativa, mas isso depende de nós. E muitas vezes o que nós estamos precisando não é nem comprar um livro novo. O que nós estamos precisando, acima de tudo, é parar e pensar o quanto de vida eu quero empenhar nessa leitura. Porque afinal de contas são dias, são horas, são momentos que nós estaremos fazendo outras coisas. Na maioria das vezes vale a pena. Na maioria das vezes saímos mais renovados. E na maioria das vezes percebemos que a vida, assim como a leitura, precisa sim passar por processos e insistências, porque a vida não se faz de um dia para o outro.